Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gotas de Esperança, um canal feito para você. Eu sou o pastor Leonardo e hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que está em Mateus 14, 22. E conta a história de quando Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco e atravessarem um lago. No meio dessa travessia, a tempestade pegou eles ficaram com medo, Jesus vem sobre as águas para encontrar com eles. E eles veem Jesus vindo e começam a gritar com medo, assustados, dizendo: é um fantasma. E aí Jesus diz assim: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Guarda esse pedacinho. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Sabe, uma coisa que falou muito ao meu coração é que a gente quer ser perfeito o tempo todo. E essa perfeição muitas vezes nos sufoca, o perfeccionismo nos sufoca. Mas o que eu vejo nessa passagem é que mesmo Pedro vivendo talvez ali o ápice da sua fé até aquele momento, andando sobre as águas, ele falhou. Ele falhou porque ele estava olhando para Jesus, estava fazendo tudo direitinho, mas ele olhou em algum momento para as situações ao seu redor e ele começou a afundar. Mas Pedro fez uma coisa linda. Ele clamou por socorro a quem podia lhe ajudar. E a palavra diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Olha que coisa linda. Sabe, a gente falha. A gente pode falhar sim. Nós somos de carne e osso, nós somos humanos, imperfeitos. E nós podemos falhar em algum momento, não querendo falhar, mas podemos falhar por uma casualidade da vida. E o que eu aprendo com esse texto que me chamou a atenção é que a gente pode pedir socorro. Não importa se a gente estava super bem na fé, super espiritual, andando sobre as águas e de repente a gente deu uma afundada. Jesus vai lá, ele imediatamente estende a mão. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que Pedro estava andando em direção a Jesus, mas antes de chegar a Jesus, ele começou a afundar, ele pediu socorro. E imediatamente Jesus estendeu a mão, ou seja, Jesus andou em direção a Pedro. Quando Jesus viu que Pedro vai afundar, deixa eu ir lá. Ele se importa comigo, ele se importa com você, ele se importa com a gente. Olha o tamanho do amor desse Deus que se importa com a gente de uma maneira tão maravilhosa, tão grande, que anda na nossa direção, com todas as provas de amor que Deus já nos deu, morrendo na cruz por nós, pagando pelos nossos pecados, Ele ainda anda na nossa direção. Eu quero que você entenda, você não está sozinho. Mas eu errei, eu falhei, eu pequei, eu caí. Clame. Não há vergonha em clamar, vergonha é em permanecer no lugar do erro. Se Pedro estivesse afundando e falasse: não, eu prefiro me afogar do que pedir socorro porque eu errei, era o fim da história de Pedro. E eu estou aqui hoje para te dizer que não importa a situação que fez você parar ou afundar, não é o final da sua história. Clame a Jesus, Ele está andando na sua direção. Essa mensagem é a prova disso. E eu quero que você tenha coragem de dar o seu maior grito: Senhor, socorre-me! Senhor, salva-me! Não tenha medo. Não tenha medo. Prossiga em direção a Jesus. Afundou? Clame, porque Ele está andando na sua direção. Não pare. Não pare o seu ministério, não pare a sua vida, não pare os seus sonhos. Não importa o que aconteceu, clame e Ele vai te socorrer. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Prossiga.